Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 014 de Matemática para o concurso da Transpeto 2023. Nós vamos trabalhar agora com funções exponenciais e vamos resolvê-las sem a necessidade de uso de logaritmo. Vamos iniciar com as funções exponenciais. E eu queria perguntar para você, x ao quadrado e 2 elevado a x é a mesma coisa? São coisas iguais? Na verdade, não. São elementos diferentes. São números diferentes, expressões diferentes. Por quê? Porque num a gente tem potenciação, x ao quadrado. É uma potência o 2. No caso, 2 elevado a x, x é a variável. Então, nós temos uma exponenciação. O primeiro caso, nós podemos resolver pela fórmula de Bhaskara, que todo mundo conhece. E o segundo caso, nós temos que resolver, em geral, por logaritmo. Mas neste vídeo, nós não vamos trabalhar com logaritmo, nós vamos trabalhar com a mesma base. Os números poderão ser representados na mesma base e você vai entender o que é isso. Aqui está o gráfico de uma função exponencial. Ela é, por exemplo, e elevado a x. Pode ser elevado a 2x, 3x, enfim, 3x menos 1. Tudo isso são funções exponenciais, mas a mais simples é a e elevado a x. Quando o x é 1, e elevado a 1 dá o próprio e. Então você vê que quando o x é 1, você vai até o gráfico e você obtém o resultado e. Quando o x é 0, todo número elevado a 0 é 1, então e elevado a 0 dá 1. E é o que a gente tem. Agora, todo esse cálculo, esse número chamado E, 2,718, que a gente vai ver aqui, ele foi obtido por Leonhard Euler. Ele é calculado através de um limite, ou seja, você vai colocando números 0, 1, 2, 3, até n, até um número n qualquer, e ele vai cada vez mais se aproximando de 2,718. Esse é o número E. A função exponencial, conceitos básicos. Todo número elevado a zero, a gente sabe, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, 8 elevado a zero é 1. E π elevado a zero também vai dar quanto? Também vai dar 1. E este número elevado a 1? Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, o resultado é menos π. E 0 elevado a 8? Temos que tomar algum cuidado agora com o 0, né? 0 elevado a 8, isso dá quanto? 0. Que é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 8 vezes. Isso vai dar 0. Porém, quanto dá 0 elevado a 0? Isso não dá 0. Isso dá quanto? Dá uma indeterminação. Isso dá uma singularidade, um infinito. Então, não pode ter 0 elevado a 0, nem dividir por 0. Eu vou deixar esses exercícios propostos para você. São 4 exercícios para você resolver. Nós podemos resolvê-los no outro momento, mas eu vou deixar para você quebrar um pouco a cabeça aí, beleza? Agora nós vamos trabalhar com potenciação. 2 elevado a 3 nós sabemos que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 elevado a 3 não é 6. 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E menos 2 ao quadrado. Ih, agora complicou, né? Isso dá mais ou dá menos? Na verdade, você faz primeira conta, 2 elevado ao quadrado, que dá 4, e mantém o sinal de menos. O resultado é menos 4. Cuidado aí, hein? Cuidado aí. Já este não. Você faz menos vezes menos, 2 vezes. Então, menos com menos dá mais. E 2 vezes 2 dá 4, o resultado é mais 4. Observe bem as diferenças. Num a gente tem parênteses, no outro não. E quanto dá menos 2 a terceira? Como eu tenho um número ímpar de sinal negativos, ou seja, eu tenho 3 sinais negativos, o resultado vai dar negativo. Quando eu tenho par, como você pode ver no menos 2 ao quadrado, o resultado dá positivo. Está acompanhando aí? Tranquilo, né? Até aqui, tranquilo. E menos 2 a terceira, pelo mesmo motivo, 2 a terceira é 8 e mantém o sinal. Beleza? Agora, vamos trabalhar com expoente negativo. Você vai falar, nossa, expoente negativo? Nós sabemos que 2 elevado a 1, o 1 não faz nada, é elemento neutro, e 2 ao quadrado vai dar quanto? 2 vezes 2, que é 4. E menos 2 ao quadrado, nós sabemos, faz a conta, 2 ao quadrado é 4, e mantém o sinal negativo. Menos 4. Vamos ver, e se for menos 2 ao quadrado? Menos com menos dá mais. Número par de sinais negativos, né? Eu tenho 2 sinais negativos, então o resultado vai dar positivo. 2 vezes 2, 4. E agora começa a aparecer uma novidade. O que é 2 elevado a menos 1? Isso é 1 vezes 2 elevado a menos 1. O que eu fiz? Eu coloquei 1 vezes alguma coisa, que é essa própria alguma coisa. O 1 não faz nada.
E agora o que acontece? Eu vou passar esse 2 elevado a menos 1 para baixo. Se ele vai para baixo do 1, ele troca o sinal da potência. E 2 elevado a 1, todo mundo sabe o que é. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, isso dá 1 sobre 2. Então, 2 a menos 1 é 1 sobre 2. E que você pode também fazer a divisão, né? 1 dividido por 2 dá 0,5. Muito bem. Continuando, este número aqui, você tem que entender que ele pode ser escrito desta forma aqui. 1 sobre 2. Tá ok? Tranquilo. Então, 2 elevado a menos x é quanto? Da mesma maneira, você pode escrever como 1 sobre 2 elevado a x. Você passa ele para baixo, em cima tem que ficar alguma coisa. Essa alguma coisa é o número 1. E aí, você tem 2 elevado a x embaixo, positivo. Eu vou deixar esses exercícios propostos para você. Tem uma série de números negativos ali e a gente pode fazê-los num outro momento. Mas é importante que você treine, tá certo? E depois deixe nos comentários, professor, não consegui fazer o 7, não consegui fazer o 8. Enfim, coloque aquele que você não conseguiu fazer. A radiciação é a raiz quadrada, ali tem um 2 invisível, de A dividido por B, ele é a raiz quadrada do numerador dividido pela raiz quadrada do denominador. E quando você tem raiz de raiz? É um 2 e um 2, 2 vezes 2, 4, da raiz quadrada de A sobre B. E quando você tem várias radiciações acontecendo, raiz cúbica de raiz quinta de raiz quadrada. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. Portanto, dá raiz 30 de x. Agora nós vamos trabalhar aquilo que eu falei, que é o tema do vídeo, a exponenciação sem necessidade de calcular logaritmo. Em geral, a gente precisa de logaritmo. Se ali fosse, no lugar de 125, fosse o número 3, eu teria que usar um logaritmo. Se fosse um número 7, eu teria que usar logaritmo. Mas é 125. O 125, nesta função exponencial, não precisa usar logaritmo, que é o tema do vídeo. Então, nós temos que 125 pode ser escrito em 5 alguma coisa. É 5 elevado à terceira. Então, nesse caso, não precisa usar logaritmo, e eu digo que x é igual a 3. O do lado esquerdo está sendo elevado a x, então do lado direito tem que ser elevado a 3, porque são a mesma base, né? Então, x é igual a 3. Exponenciação sem logaritmo, calcule o valor de x para o caso abaixo. Aqui é importante você entender que você tem que ter a mesma base. Como é que eu posso trocar o 1 por 11? Por esse 11 que está aí. Você vai falar, mas professor, 1 e 11? Não dá, né? Dá. Na verdade, o 1 não pode ser trocado por 1 vezes 11, porque 1 vezes 11 não é 1. O lado direito pode ser escrito dessa maneira, 11 elevado a 0. Ah, que jogada de gênio, né? Nós conseguimos escrever o 1 em termos de 11. É 11 elevado a 0. 11 elevado a 0. Quanto que é 11 elevado a 0? É 1. Então, tudo que está em cima do lado esquerdo é igual a tudo que está em cima do lado direito. Então, x menos 2 é igual a 0. Se x menos 2 é igual a 0, eu acho o valor de x. Viu só? Sem usar logaritmo. X menos 2 igual a 0, passo o 2 para o lado direito, x é igual a 2. Tranquilo? Agora, pessoal, nós vamos resolver uma equação exponencial sem o uso de logaritmo. Nós vamos trabalhar com a mesma base. O 81 é 3 elevado à quarta. Então, eu faço 3 elevado à quarta elevado a x. É 81 elevado a x. O lado direito, no entanto, eu tenho que 243 é 3 à quinta. Até aí eu só fiz isso, certo? Troquei o 81 por 3 à quarta e o 243 por 3 à quinta. Agora, o lado esquerdo vai ficar 4x. 4 vezes x. E o lado direito vai ficar o quê? 5 sobre 6. Ou seja, o denominador, que é o 6, ele é o índice, que é a raiz sexta. Tá? E a potência vai lá para cima no numerador. Agora eu igualo o 4x com os 5 sextos, porque eles estão na mesma base. 4x é igual a 5 sextos. Passo o quê? O 4 para o lado direito. Vai ficar 5 sobre 24, que é 6 vezes 4. Esta é a resposta. Eu calculei o valor de x sem o uso de logaritmo numa função exponencial. Isto não é potenciação, isto é exponenciação. Bom, para variar, eu vou deixar o último exercício proposto para você. Escreve esse 49 com alguma coisa elevado a alguma coisa e o 343 também, né? E aí você acha o valor de x. Decompõe o 49 em fatores primos e o 343 também.
Bom, pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula, exponenciação sem uso de logaritmo, e na próxima a gente pode trabalhar nas funções exponenciais que têm que ser resolvidas necessariamente com o uso de logaritmo. Um abraço a todos e até mais!